Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Alberto Mineiro Alves, assim como o Dr. José Maria Franco Onel. Hoje de manhã tivemos aqui o Presidente do Conselho de Administração do Metro de Lisboa, que os antecedeu no exercício do cargo, teve no cargo de 2002 a 2003, o Dr. Frasquilho, que nos informou que a Metro de Lisboa tinha no seu tempo uma estratégia de contratação de swaps conservadora. Conservadora é uma palavra minha, não é dele, mas queria significar que só contratavam swaps simples do tipo plain vanilla. E esta informação é confirmada pelos documentos que nós possuímos e que nos foram entregues pelo Governo. Quando a entrada tomada de posse a nova administração, a partir de 2003, com o engenheiro Carlos Alberto Mineiro Aires à frente da administração, há uma mudança de estratégia e a empresa passa a adotar não uma estratégia conservadora de contratação de swaps, mas uma estratégia de elevado risco. E isso pode ser comprovado da seguinte forma: dos swaps que foram contratados pela anterior administração, 7 sobreviveram, encontravam-se ativos em 31 de dezembro do ano passado. E desses 7, 3 que eram simples, mantiveram-se simples, não foram reestruturados e tinham um valor de mercado negativo, no final do ano passado, de 10 milhões de euros. Outros 4, que eram simples inicialmente, quando foram contratados, foram, parte deles, reestruturados no vosso período e tornando-se complexos e de elevado risco. E esses tinham, na mesma altura, em finais do ano passado, 295 milhões de euros de prejuízo. Prejuízo, tanto de perdas potenciais. Ou seja, os simples, que eram simples e continuaram simples, tinham em média 3 milhões de euros de perdas potenciais. Os simples, que foram reestruturados e tornaram complexos, as perdas potenciais em média já eram, por contrato, 73 milhões de euros. E isto reflete muito bem a mudança de estratégia. Eu gostaria de lhe perguntar como é que justifica esta mudança de estratégia, passagem de contratação de swaps simples, de estrutura de fácil compreensão, risco moderado, para uma estratégia de contratação de swaps complexos, de elevado risco, e que a evolução futura, a empresa não controlava. Senhor Engenheiro. Senhor Deputado, voltando à minha intervenção inicial, sou totalmente incapaz de lhe dar resposta a essa pergunta, porque não houve qualquer orientação estratégica para que deixasse de ser assim. Os produtos eram negociados, como eu já disse, pela mesma pessoa que negociou os anteriores, que era o diretor financeiro do Metropolitano, e, portanto, se houve uma alteração nos procedimentos, eu já aqui manifestei a minha falta de conhecimentos nesta área financeira para os poder avaliar e, portanto, apenas quero dizer que não houve nenhuma orientação expressa do Conselho, nem nenhuma vontade para passar de produtos mais fáceis para outros mais complicados, segundo o Sr. Deputado acaba de referir. Portanto, nesse assunto, suponho que, uma vez mais, lamento não estar aqui o Diretor Financeiro do Metropolitano, porque a ele caberia, talvez, dizer porque é que tomou determinadas opções que sugeriu à Administração naquele tempo. Sr. Deputado, pode passar. Permitam-me discordar do que acabou de dizer. Nós não precisamos aqui do Diretor Financeiro. Temos aqui o Presidente do Conselho de Administração e, pelo que eu entendo, é o Presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração que são responsáveis pela gestão do Metro de Lisboa e não o Diretor Financeiro. Ele terá as suas responsabilidades, mas a responsabilidade final cabe aos senhores, independentemente das propostas que ele fez serem as que foram. Portanto, eu insistia nesta questão. Se ele diz que não teve conhecimento de nenhuma mudança estratégica, mas reconhece que logo em 2003, em 2002 e em 2003, 3 swaps que vinham da administração anterior, e eu refiro aqui que são identificados no relatório do GCP com os números 16, 26 e 46 para registro na ata, foram reestruturados, tornando-se estruturas de elevada complexidade, snowball, que acumularam, só estes 3, 277 milhões de euros a 31 de dezembro do ano passado. Portanto, isto, como é que acontece que swaps simples são transformados em swaps snowball, que acumulam perdas avultadíssimas, sem que o Conselho de Administração e o seu Presidente saibam disto? Alguém o andou a enganar durante este tempo? Terá sido o Diretor Financeiro ou outra pessoa qualquer? Sr. Engenheiro Mineiro Aires, por favor. Sr. Deputado, portanto, como fala, nossas reestruturações foram feitas em que anos? Sr. Deputado, pode passar. Setembro de 2002, julho de 2003, em pleno mandato do Sr. Engenheiro.
Nessa altura não estávamos em funções. Nós entramos no dia 1 de novembro de 2003, em 14 de outubro de 2003. Sr. Deputado Paulo Sá. Peço desculpa, enganei-me nas datas. Foi em julho de 2005, setembro de 2005 e março de 2006. Eu olhei para o sítio errado quando dei a resposta. Estas são as datas da reestruturação destes três SWAPs que acabei de referir e aqui sim estavam em pleno exercício das suas funções. Lamento o lapso. Sr. Engenheiro Mineiro Antes. Eu não tenho, eu confesso porque não tive acesso a documentação nenhuma, eu não tenho informação, mas eu passaria aqui ao Dr. José Onil, caso ele queira complementar alguma questão dessas. Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Alves, eu pergunto-lhe quem é que definia na Metro de Lisboa a estratégia financeira da empresa, quem é que aprovava os contratos, quem é que os assinava? Era o Governo, era outra entidade qualquer ou eram os administradores, os membros do Conselho de Administração? Eu tenho que insistir nesta questão. O SWAP simples que vinha da administração anterior foi reestruturado em 23 de setembro de 2005 e o contrato de reestruturação deste SWAP, que é um snowball de elevada complexidade e risco, tem aqui duas assinaturas, Engenheiro Carlos Mineiro Alves, Dr. José Maria Onel. Portanto, os senhores assinaram este contrato, como assinaram os contratos referentes às reestruturações dos SWAPs identificados no relatório do ICP com o número 16 e 46, assim como contrataram mais 17 SWAPs durante o vosso período de gestão, a maior parte deles de elevada complexidade e risco, snowballs, steepeners e coisas deste género. Portanto, temos que concluir com face a documentação que temos disponível aqui e que tem a vossa assinatura e que são documentos fornecidos pelo Governo, portanto não são falsificações, presumimos que houve uma mudança clara de estratégia. Até o início do vosso mandato, o engenheiro, o Dr. Frasquilho e os restantes membros do Conselho de Administração só contrataram SWAPs simples, isso é confirmado pelos documentos que temos, e a partir de 2003, quando assumiram funções, os SWAPs passam a ser essencialmente SWAPs complexos, tipo snowball ou steepener. Portanto, como é que podem negar que houve uma mudança de estratégia? Se não têm consciência dela, como é que uma coisa destas ocorre perante o olhar dos membros do Conselho de Administração e eles nem reparam? Sr. Engenheiro Mineiro Aires. Estou agora a tomar conhecimento dos documentos que o Sr. Deputado mostra e efetivamente... Como? Não, eu estou agora a recordar, porque eu não sei exatamente o que assinei, porque as liberações eram tomadas, os documentos depois eram levados para a assinatura, e obviamente eu quando assinava esse, assinava mais 20 ou 30 e portanto isto resultava de uma deliberação, porque isto não era assinado na altura durante o Conselho. Isso eram documentos que eram aprovados e que vinham a seguir. E, portanto, agora o que eu posso garantir ao Sr. Deputado e a esta Comissão é que, efetivamente, não houve qualquer orientação para mudar uma estratégia nos produtos que estavam contratados. Houve sim, da parte da direção financeira, a apresentação de contratos ou de sugestões de contratos para os quais eu confesso que não tinha qualquer cultura nem capacidade de poder apreciar o seu conteúdo, porque essas coisas para mim foram, de certo modo, até uma surpresa, agora depois da crise e da queda da Euribor, e portanto, na altura não tive qualquer manifestação ou qualquer sentimento de desconfiança ao que estava a ser apresentado. Aliás, suponho que isso aconteceu a mim, como aconteceu aos outros 4 membros do Conselho de Administração que os aprovaram. Os contratos não eram assinados sem ser aprovados e, portanto, resultam de aprovações unânimes e colegiais. E, portanto, o facto de estarem assinados por mim e pelo Dr. José Onil, possivelmente haverá outros que terão assinados por outras pessoas, ou não sei. Aliás, faltaria também que o Presidente do Conselho se recusasse a assinar uma coisa que foi aprovada em Conselho. Não fazia muito sentido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Engenheiro, este contrato que o senhor assinou com o Dr. Onil, só por si, tem perdas potenciais registadas no ano passado, 204 milhões de euros. Isto é muito dinheiro. E penso que o senhor terá dito, mas corrija-me, terá agora a oportunidade, que assinou este contrato sem ter conhecimento ou consciência das implicações e dos riscos que estava a correr.
porque o Departamento Financeiro apresentou-lhe, havia muitas coisas, o senhor pôs aqui a sua assinatura e não tinha consciência do que é que estava a assinar, e repito, isto não estamos a discutir detalhes. Este contrato, só este, e há muitos outros assinados pelo senhor, só este tinha perdas potenciais de 204 milhões de euros que se podem traduzir em perdas potenciais que vão ser pagas pelos portugueses. E nesse sentido, eu pedi-lhe um esforço de memória para se lembrar que quando assinou isto, sabia o que estava a assinar e se tinha consciência dos riscos que estava a assumir, e falaremos a seguir dos riscos que o senhor assumiu ao assinar o contrato. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou então recordar o contrato que o senhor assinou e que teve até agora, até recentemente, perdas potenciais de 200 milhões de euros. De acordo com este contrato, o Metro de Lisboa recebia e o Euribor a 6 meses acrescida de um spread negativo pequeno. Em troca, o Metro de Lisboa pagava uma taxa fixa até 2009 de 1,25 e a partir daí de 2,55. Parecia um bom negócio. O Metro recebia mais do que pagava. No entanto, é acrescentada uma cláusula que faz depender o que o Metro paga da evolução futura da Libor a 3 meses. E previa que se a Libor descesse abaixo de 1,5%, então uma diferença entre a Libor e aquilo que o Metro e a taxa de 1,5% seria acrescentada ao spread num efeito de bola de neve, ou seja, todos os cupons seriam acrescidos deste valor. Portanto, a banca imaginou que a Libor poderia descer abaixo de 1,5% e até meteu aqui na fórmula isto que faz refletir essa possibilidade. E esta possibilidade concretizou-se. A partir de janeiro de 2009, a taxa desceu da Libra abaixo de 1,4% e manteve-se desde aí abaixo de 1,4%. E por isso, a taxa, que inicialmente era de 1,25, depois passou para 2,55, foi crescendo e, de acordo com as nossas estimativas, estará atualmente em cerca de 25%. Portanto, os senhores, para terem ganhos imediatos, correram um risco tremendo que a Libra descesse abaixo de 1,5%. Esse risco materializou-se e isso representou para os contribuintes uma perda de 200 milhões de euros. Portanto, eu perguntava se considera isto uma estratégia de gestão adequada, se assumir estes riscos que podem traduzir-se em perdas potenciais e prejuízos tão grandes para os contribuintes, ainda por cima, como disse, sem ter uma consciência exata daquilo que estava a assinar, porque não era especialista na área financeira. Visto que analisamos tão detalhadamente este contrato, eu pedi ao Sr. Presidente que pudesse distribuir ao Sr. Engenheiro e ao Sr. Dr. O'Neill a cópia deste contrato, para eles poderem, entretanto, analisá-lo melhor e compreenderem que não poderia ter havido esse relato, porque até 2009 a taxa era fixa e igual a 2,55, os riscos eram só posteriores a 2009, portanto só se materializaram depois de ter saído. Mas eu agradecia que pudesse ser distribuído, até para poderem ler com mais atenção, porque eu vou voltar a esta questão na segunda ronda, neste e noutros contratos, e preferia que pudessem ter tempo de ler, analisar, para estarem em condições para responder com mais rigor às questões que lhes vou colocar. Muito obrigado. Por favor, nos fazer chegar. Presidente, na primeira ronda abordei a questão dos swaps que foram herdados da administração anterior e que a vossa administração reestruturou, transformando swaps simples em swaps complexos, swaps estes que no final do ano passado tinham perdas potenciais no valor de 277 milhões de euros. Gostava agora de, na segunda ronda, abordar a questão não dos swaps que reestruturaram herdados da administração anterior, mas dos swaps novos que os senhores contrataram, como já foi dito aqui, 17 swaps, na sua maioria, esmagadora maioria, de grande e complexidade e elevado risco, e que tinham perdas potenciais em finais do ano passado de 588 milhões de euros. Por manifesta falta de tempo, vou-me concentrar apenas no swap identificado no relatório do GCP com o número 38. Este swap é um swap de tipo snowball e que só por si tinha, em finais do ano passado, de acordo com o relatório do IGCP, perdas potenciais no valor de 387 milhões de euros. Ou seja, quase, em números redondos, 400 milhões de euros. O swap anterior, que abordamos na ronda anterior, era um swap também snowball, que tinha na mesma data, em finais do ano passado, perdas potenciais no valor de 204 milhões de euros. Portanto, só estes dois swaps que têm a vossa assinatura, dos dois, do Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires e do Sr. Dr. José Maria O'Neill, só estes dois swaps representaram perdas potenciais, em finais do ano passado, 600 milhões de euros. É uma quantia significativa e, obviamente,
obviamente não podemos deixar de exigir explicações sobre estes dois swaps. O primeiro já abordamos, agora este segundo swap. Presumo que também relativamente a este não terão memória dos detalhes e por isso eu recordo-lhes o que é que os senhores contrataram e digo-lhes a data, maio de 2006. Este swap altamente nocivo, aliás no relatório do IGCP aparece no dossiê Santander à cabeça como aquele mais alavancado, porque surpreendentemente à data da contratação o empréstimo subjacente nocional era de pouco mais de 4 milhões de euros, 4,3 milhões de euros. No entanto, as perdas potenciais eram, em finais do ano passado, como eu disse, 388 milhões de euros. É espantoso como um empréstimo, o swap cobrir um empréstimo que inicialmente era de 4 milhões de euros, tem perdas potenciais da ordem dos 400 milhões de euros, 100 vezes superior. Portanto, este swap é um swap altamente nocivo, porque, e tem a seguinte estrutura, e relembro-os, podem não ter recordação do que assinaram na altura. De março de 2006 a março de 2010, o metro de Lisboa, pagava uma taxa fixa de 2%. E isto permitia ganhos imediatos. Desde a contratação até 2010, o metro de Lisboa, efetivamente, com esta operação, ganhava algo. No entanto, a partir de março de 2010, o spread, a taxa era alterada para 1,65 e acrescentava-se um spread. Um spread que dependia da evolução futura da Euribor, que obviamente os senhores não controlavam. E se a Euribor a 3 meses descesse abaixo de 2%, o spread aumentava, com uma alavanca de 2,25%. Isto significava que a partir do momento em que a Euribor desceu para os níveis que desceu, e já mostrou por diversas vezes o gráfico, o spread agravava-se em cerca de 3,4% por trimestre, por ano 13,5% e no final de 3 anos, até 2012, cerca de 40%. Era um swap de elevado risco. O metro de Lisboa, com esta swap, obtinha ganhos imediatos até março de 2010, porque tinha uma taxa mais baixa do que aquela que estava a pagar, a receber, mas depois os riscos eram colossais. E se esses riscos se materializassem, a taxa podia disparar para valores perfeitamente incomportáveis, levando a que as perdas potenciais da swap disparassem, como na realidade se veio a verificar. O cenário que já classificaram aqui de improvável concretizou-se, materializou-se e este swap tinha esta estrutura que tornava extremamente exposto àquela situação, com perdas tremendas, cerca de 400 milhões de euros. Estamos a falar de uma quantia avultada resultante das condições deste contrato. Ora bem, disseram por diversas vezes nesta audição, inúmeras vezes, que ninguém imaginava, ninguém perspectivava que aquilo ia acontecer, coisas completamente imprevisíveis à data, foi a justificação que encontraram. Mas se ninguém imaginasse que era possível a Euribor a 3 meses ser abaixo de 2%, pergunta-se, e eu pergunto-lhes, porquê é que o contrato... Sr. Deputado, tem que concluir. Vou concluir então com esta pergunta. Porquê é que o contrato tinha esta previsão? Porque é que o contrato contemplava esta possibilidade de Euribor descer a 2 meses? Os senhores não imaginaram, mas o banco que vos ofereceu que vos vendeu este contrato imaginou e meteu lá a cláusula que depois foi extremamente danosa para o metro de Lisboa. E eu perguntava-lhes então, perante isto, como é que comentam o facto tem que concluir. de que os comentários eram anteriormente, de que ninguém imaginava isto. Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância e termino. Obrigado. Sr. Presidente, eu queria voltar às respostas que me deram relativamente às questões que levantei na segunda ronda. Diz o Dr. O'Neill que este cenário não era imaginável, o cenário da descida de Euribor a menos 2% e que não estava contemplado. Entretanto, foi-lhes distribuído, creio, cópia do contrato que assinaram, o número 38, e efetivamente na página 4 poderá ver que há a previsão da possibilidade de Euribor descer abaixo de 2% e que nesse caso, se verificar, por pouco provável que seja, o spread que o metro do Porto tem que pagar sofre um agravamento. Portanto, o metro de Lisboa, sofre um agravamento. E, portanto, esta possibilidade pode não ter sido contemplada pelo Conselho de Administração e pelos senhores, mas foi contemplada no contrato, provavelmente por iniciativa da banca. Portanto, penso que fica esclarecido
sabido que esta possibilidade estava lá. A segunda questão, e por uma questão de rigor, quando o Sr. Engenheiro Mineiro Aires diz que este contrato foi reestruturado posteriormente, é verdade, foi reestruturado posteriormente e, em nossa opinião, portanto, manteve a sua natureza, as suas características snowball, mas, em nossa opinião, a reestruturação só o piorou. E, portanto, por uma questão de rigor, temos que dizer que este contrato, que era daninho na altura em que foi contratado, com a reestruturação piorou e, portanto, as responsabilidades não podem ser apenas atribuídas ao Conselho de Administração que o contratou, mas ao Conselho de Administração que posteriormente o reestruturou e agravou. Portanto, a responsabilidade de uns não elimina, obviamente, a responsabilidade de outros, mas é partilhada. Para finalizar, gostava de dizer o seguinte, no sentido daquilo que referi no início das minhas intervenções, que o Metro de Lisboa tinha uma estratégia conservadora no Conselho de Administração anterior do Dr. Frasquilho, que a estratégia foi completamente alterada, com a reestruturação dos contratos swap antigos, simples, em complexos, com a contratação de 17 novos contratos, esmagadora maioria de elevada complexidade e risco, e que esta mudança de estratégia teve consequências muito graves. Não só da responsabilidade deste Conselho de Administração, mas também dos que seguiram. E as perdas potenciais do Metro de Lisboa, em finais do ano passado, eram superiores a 1.400 milhões de euros, que por si só representam quase metade das perdas potenciais registradas em todas as empresas públicas. E obviamente que esta mudança de estratégia e os contratos que assinaram na altura de elevada complexidade e risco, que tantos prejuízos trouxeram, merece a censura e têm que assumir essas responsabilidades, porque mudaram uma estratégia e com essa mudança de estratégia assinaram contratos que provocaram elevados prejuízos, alguns dos quais já se materializaram. Posso apenas referir-vos, se encontrar rapidamente aqui, e encontrei... Tem que concluir, Sr. Deputado. Exatamente com isto mesmo concluo, que em 21 de março de 2003, e relativamente a um contrato da vossa responsabilidade com o Morgan Stanley, os contribuintes já tiveram que pagar 23 milhões de euros, no dia 21 de março de 2013, estou a dizer que no dia 21 de março de 2013, o Metro de Lisboa pagou ao Morgan Stanley 23 milhões de euros por um contrato da vossa responsabilidade de 22 de setembro de 2005. Portanto, aqui já não falamos de perdas potenciais, mas de perdas reais. Isto é apenas um exemplo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei. Sobre a condução dos trabalhos. Sr. Deputado, sobre as condições de trabalho. Não é habitual no final da terceira ronda dar também a palavra aos nossos convidados para eles poderem é habitual, Sr. Deputado, mas o Sr. Engenheiro não tem nada a acrescentar. creio que tenha mais a acrescentar. Sr. Presidente.